Se você compreender o que vou lhe dizer agora, a sua forma de ver a doença e o seu próprio corpo nunca mais será a mesma. O câncer, a dor, até mesmo o envelhecimento, não começam na carne, começam na energia. Durante grande parte da minha vida, observei o ser humano a partir de um lugar que poucos param para olhar. Não observei apenas o corpo, nem apenas a mente. Observei o movimento invisível que dá forma a ambos. E quanto mais eu observava, mais clara se tornava uma verdade que hoje quero transmitir sem adornos. Não existe nada no seu corpo que não seja energia. Nada. Suas células são energia. Seus ossos são energia. Seu sangue é energia. Até aquilo que você chama de doença é energia. Quando você observa a matéria em profundidade, descobre algo inquietante. Não há nada sólido ali. Um átomo, na verdade, é quase completamente vazio. Um campo imenso onde partículas aparecem e desaparecem como lampejos. O que chamamos de matéria é apenas uma condensação temporária de energia, uma pausa momentânea no fluxo. Então, o corpo humano não é um objeto, é um processo, um movimento contínuo de energia organizado pela consciência. Aqui é onde muitas pessoas param, porque essa ideia exige responsabilidade. Se a consciência organiza a energia, então a sua forma de pensar, sentir e viver não é neutra. Cada pensamento é uma direção, cada emoção é um impulso, cada hábito é uma instrução que você dá ao seu campo energético. A doença não surge de repente. Primeiro aparece como uma desarmonia sutil, algo que não se sente totalmente bem, mas é ignorado. Depois, essa desarmonia se torna bloqueio, e só muito tempo depois se torna matéria densa. O corpo sempre fala primeiro em voz baixa, mas quando não o escutamos, ele é obrigado a gritar. Os antigos taoístas chamaram essa energia de Qi, não como uma crença, mas como uma experiência direta. O Qi é a força que anima o universo, é o Dao em movimento, é o que cria as estrelas e o que sustenta sua respiração agora mesmo. Não há separação entre o universo e o seu corpo. A mesma energia que move as galáxias circula dentro de você. O ser humano é um microcosmo, um reflexo exato da ordem universal. O Qi circula por canais invisíveis, concentra-se em centros energéticos e responde constantemente à sua forma de viver. Quando esse fluxo é harmônico, a vida se torna leve. Quando ele se bloqueia, tudo começa a pesar. O estresse constante não é apenas uma tensão mental, é uma contração energética. A má alimentação não é apenas um erro nutricional, é uma interferência no fluxo do Qi. As emoções reprimidas não desaparecem, elas se acumulam, densificam-se e, com o tempo, pedem para ser ouvidas através do corpo. Por isso, sempre insisti tanto na alimentação, porque a comida não é apenas substância física, a comida é energia materializada. Cada alimento tem uma direção, uma qualidade, um movimento. Alimentos cultivados em equilíbrio sustentam o fluxo natural da energia. Alimentos industriais, artificiais, excessivamente estimulantes, rompem o equilíbrio entre Yin e Yang e geram confusão interna. A vida é uma dança constante entre duas correntes, Yin e Yang, repouso e ação, matéria e movimento. Quando essas correntes cooperam, há saúde. Quando entram em conflito ou se exageram, surge o sofrimento. Não é castigo, é consequência natural. A verdadeira transformação do ser humano não acontece fora, acontece dentro. Os antigos chamaram esse processo de alquimia interna, Neidan. Não se trata de escapar do corpo, mas de refinar a energia dentro dele. Transformar o denso em sutil, o pesado em leve, o inconsciente em consciente. Dentro do seu corpo existem 3 grandes centros energéticos, 3 Dantian. No Dantian inferior, gera-se a energia vital, é a raiz, a base. Ali se armazena a essência da vida. No Dantian médio, essa energia se transforma em emoção, vitalidade e capacidade de se relacionar com o mundo. E no Dantian superior, a energia se refina em clareza, intuição e consciência.
Curar não é eliminar algo. Curar é permitir a ascensão natural da energia. Essa ascensão ocorre quando o fogo do coração se une à água dos rins, quando a essência vital se transforma em energia e a energia em consciência. Esse mesmo processo foi descrito em outras tradições como o despertar da Kundalini. Nomes diferentes, mesma realidade. O Ocidente ensinou que a consciência é um subproduto do cérebro. O Oriente sempre ensinou o contrário. A consciência precede a forma. Cada pensamento direciona a energia. Cada emoção modifica o seu campo. O medo contrai. A tensão bloqueia. A calma abre. A gratidão organiza. Treinar a mente não é pensar positivo, é aprender a não interferir no fluxo natural da energia. O corpo humano não cresce como uma árvore que se eleva da terra. Sua essência desce de planos mais sutis para a matéria. Primeiro, consciência, depois, energia, depois, forma. Por isso, muitas doenças começam no corpo sutil e por isso a verdadeira cura começa ali. Até as palavras têm peso energético, não são sons vazios. Cada palavra vibra, afeta você e afeta quem o escuta. Você pode harmonizar ou desequilibrar com o que diz, pode curar ou ferir a si mesmo. Falar sem consciência é uma das formas mais comuns de autossabotagem energética. Agora, quero que você sinta isso por si mesmo. Esfregue as mãos, sinta o calor, separe-as lentamente, aproxime-as. Perceba esse campo invisível entre elas, essa resistência suave, esse pulso. Isso não é imaginação, é o Qi respondendo à sua atenção. Quando você começa a fazer essa energia circular conscientemente por meio de práticas como a órbita microcósmica, algo profundo se reorganiza. A energia sobe pela coluna, desce pela frente do corpo, desbloqueia os meridianos e harmoniza Yin e Yang. Com o tempo, o corpo recupera vitalidade, a mente se torna clara e o estresse perde força. Você não está criando nada novo, está se lembrando de algo antigo, de algo que sempre esteve aí. A energia é a base do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Quando você aprende a cultivá-la, a vida começa a se organizar sem esforço. Essa é a verdadeira medicina, essa é a verdadeira alquimia. Esse é o caminho do qual você nunca esteve separado. E, no entanto, embora essa verdade seja antiga, não é fácil vivê-la. Porque a maior interferência no fluxo da energia não vem de fora. Ela vem do ritmo artificial ao qual o ser humano moderno se submeteu. O corpo humano não foi projetado para a pressa constante. A mente não foi projetada para a estimulação permanente. E o sistema nervoso não foi projetado para viver em estado de alerta contínuo. Quando o ritmo se acelera além do que é natural, o Qi se dispersa. Quando se dispersa, perde coerência. E quando perde coerência, o corpo começa a compensar, tensionando. A maioria das pessoas não adoece porque o corpo seja fraco. Adoece porque vive desconectada do próprio ritmo interno. O primeiro passo de toda cura real não é fazer, é parar. Parar a agitação desnecessária, parar a respiração superficial, parar o ruído interno que fragmenta a energia. Porque enquanto a mente corre, a energia não consegue se assentar. Por isso, sempre insistia em algo simples, mas profundo. A forma como você respira determina a forma como você vive. A respiração é a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o físico e o sutil, entre o céu e a terra dentro de você. Quando a respiração é curta e alta, a energia sobe sem raiz. Quando é profunda e tranquila, a energia desce e se estabiliza. Uma energia sem raiz gera ansiedade. Uma energia enraizada gera calma. O Dantian inferior não é um conceito abstrato, é um centro real de acumulação energética. E a maioria das pessoas o mantém vazio. Vivem do peito para cima, da cabeça, da preocupação. Mas uma árvore sem raízes profundas não resiste à tempestade. Por isso, antes de falar em curar, sempre falo em voltar a habitar o corpo, sentir o peso, sentir a gravidade, sentir o contato com a terra. Toda vez que você leva a atenção ao abdômen inferior, algo se organiza.
A mente perde rigidez, o corpo recupera estabilidade. A energia deixa de se dispersar e começa a se reunir. Este é o fundamento de toda a prática real. Muitas pessoas querem curar eliminando os sintomas, mas os sintomas não são o problema, são a mensagem. O corpo não erra, nunca. Quando algo dói, não está falhando, está sinalizando. Quando algo inflama, não está atacando, está tentando proteger. Quando algo se endurece, não está traindo, está compensando uma falta de fluxo. Se você aprende a escutar a linguagem do corpo, ele deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. E escutar não significa analisar, significa sentir sem resistir. A resistência é uma das formas mais comuns de bloqueio energético. Quando você luta contra o que sente, você fixa. Quando permite, começa a se mover. O Qi ama o espaço, ama a suavidade, ama a atenção sem julgamento. Por isso, a prática não é forçar, a prática é alinhar. Alinhar a postura, alinhar a respiração, alinhar a intenção. Quando o corpo está alinhado, a energia circula sozinha. A coluna não é apenas uma estrutura óssea, é um canal energético, uma via de comunicação entre a terra e o céu. Quando as costas colapsam, a energia se interrompe. Quando se estendem com naturalidade, a energia sobe sem esforço. Nada de rigidez, nada de tensão, apenas presença. O erro mais comum é confundir força com controle. A energia não responde ao controle, responde à coerência. Com o tempo, quando o Qi começa a circular corretamente, algo muda de forma natural. As emoções se tornam menos densas, os pensamentos perdem a compulsão. O corpo deixa de reagir de maneira exagerada. Não porque você force, mas porque o sistema retorna ao seu estado original. A saúde não é um estado que se cria, é um estado que se recorda. O corpo sabe curar, sempre soube. A interferência veio depois. Quando falo de alquimia interna, não falo de algo espetacular. Falo de algo íntimo, silencioso, progressivo. A verdadeira mudança acontece quando ninguém está olhando. Quando você escolhe alimentos que não agitam desnecessariamente o seu sistema, quando respeita os ciclos de descanso, quando reduz o excesso de estímulos, quando fala menos e escuta mais. Cada pequena decisão diária modifica o seu campo energético. Não existem atos neutros. Até a forma como você mastiga afeta o fluxo do Qi. Até a forma como você caminha. Até a forma como você se senta. A vida inteira é prática. Com o tempo, a órbita microcósmica deixa de ser uma técnica e se torna um estado. A energia sobe sem que você a empurre, desce sem que você a conduza. O corpo se torna mais quente, a mente mais clara, a respiração mais silenciosa. E algo muito importante acontece. O medo perde autoridade, porque o medo se alimenta de energia dispersa, e quando a energia está reunida, o medo não tem onde se ancorar. A maioria das pessoas busca segurança fora, mas a verdadeira segurança é interna. É a sensação de habitar plenamente o próprio corpo. Quando você está enraizado, o mundo pode se mover, mas você não se perde nele. Isso é saúde. Isso é estabilidade. Isso é longevidade real. Não a prolongação artificial da vida, mas o aprofundamento da vida. Por isso, o envelhecimento não é uma questão de tempo, é uma questão de perda de energia vital. Quando o Qi flui, o tempo pesa menos. Quando ele estagna, o tempo se torna um fardo. A juventude não é uma idade, é um estado de circulação. Você não precisa acreditar em nada disso, só precisa observar. O seu corpo já sabe, a sua energia já responde. Quando você deixa de interferir, a vida volta a se organizar sozinha. E então você compreende algo essencial. Você nunca esteve quebrado, nunca esteve separado, nunca lhe faltou nada. Você apenas esqueceu como fluir.